O primeiro elemento que eu sempre observo nas pessoas de sucesso é o seguinte: as pessoas de sucesso tomam decisão rapidamente. E invariavelmente não largam dessa decisão, não saem dessa decisão até que ela consiga atingir aquilo que ela decidiu alcançar ou decidiu fazer. Se você observar pessoas de sucesso como Steve Jobs, Bill Gates, Ayrton Senna e outros mais, você vai perceber que essas pessoas tomam decisões rapidamente e elas não largam o osso. Ou seja, elas tomam, eu quero fazer isso, eu quero atingir isso, e para alguém conseguir tirar ela dessa decisão, olha, é muito difícil. Eu diria quase impossível. Por quê? Porque essas pessoas são obstinadas, essas pessoas são decididas e obstinadas. Elas, ao decidirem que querem fazer algo, ou ao decidir que quer chegar a algum lugar, ou realizar, ou criar algo, nada vai conseguir tirar ela desse caminho. Ela só para quando aquilo for alcançado, e quando alcança, certamente ela vai descobrir, ela vai criar outra coisa que ela deseja fazer, deseja ter, e assim por diante. Novas decisões serão tomadas. Por outro lado, as pessoas que não conseguem alcançar grande sucesso na vida, elas tomam decisão lentamente. Elas demoram para decidir. Elas ficam decidindo, elas ficam moendo, até tomar a decisão. E quando tomam a decisão, elas mudam de opinião também muito mais rapidamente. Então é aquele tipo de pessoa que, ao dizer que vai conseguir, ao dizer que tem o sonho de construir um negócio, agora eu vou fazer o meu negócio próprio, ela demora para tomar essa decisão, demora para tomar a decisão de que negócio é esse. E aí as pessoas começam a falar com ela: mas que isso é muito difícil, que isso, o país está em crise, o mundo está em crise, que isso, você não está vendo o problema que o Brasil está passando, você não está vendo como o dólar está alto, como o euro está alto, você está maluco, você vai contratar funcionário, as leis trabalhistas são muito pesadas, pô, você vai gastar o seu dinheiro, você pode quebrar, olha, você sabia que 90% das empresas quebram nos primeiros 5 anos de vida? Você está louco? Ou seja, um monte de gente vai querer tirar essa decisão da cabeça dessa pessoa, e ela, como não é uma pessoa decidida, rapidamente vai largar a mão, digamos assim, daquela decisão. Ela vai mudar de opinião e não vai mais seguir aquele caminho. Nesse livro aqui que eu tenho aqui na minha frente, é um livro muito legal, chama Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, é um dos papas da autoajuda, muita coisa é baseada nele, é uma pessoa das antigas, tem vídeos dele no YouTube que são sensacionais. Você pega vídeo lá da década de, sei lá, 40, 50 ou 60 talvez, você vê esse senhor falando em vídeo preto e branco 1 hora sem gaguejar, fazendo vídeos falando sobre a teoria dele, é sensacional, falando dos estudos dele, dos livros dele, é muito legal, vale muito a pena. Nesse livro, quando ele fala quem pensa enriquece, esse pensa que ele está falando aqui não é no sentido de sentar na cama ou sentar aqui como eu estou e ficar simplesmente pensando, olhando para o alto, pensando. Esse pensar aqui é no sentido de conceber, no sentido de imaginar. Porque ele diz o seguinte: tudo que é criado fisicamente, tudo que você vê hoje no mundo, em algum momento, em primeiro lugar, foi criado aqui na mente de alguém. E é verdade. Qualquer projeto, ideia ou sonho que você tem, primeiro ele nasce aqui. É uma ideia, um sonho, um projeto que começa a nascer aqui, depois você passa para o papel e depois você começa a executar e ele se transforma em realidade. Ou seja, quem pensa enriquece, quem pensa realiza e assim por diante. E aqui nesse livro ele fala, num determinado capítulo, ele fala sobre decisão. E ele fala algumas coisas que são muito legais. Então olha só, segundo ele, ele diz o seguinte: a observação de centenas de donos de fortunas bem além da marca de $1 milhão, hoje $1 milhão é praticamente nada, mas esse livro é antigo, foi escrito há muito tempo atrás, então $1 milhão há muito tempo atrás corresponderia hoje a falar em talvez $1 bilhão ou $100 milhões, ou seja, é muito dinheiro. Naquela época,
o dinheiro valia ainda muito mais, e hoje é muito mais dinheiro do que 100 milhões, 200 milhões. É realmente muito dinheiro. Então, além da marca de $1 milhão, revelou o fato de que todos têm o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente. Isso quando fazem alterações. É isso que eu disse. As pessoas de sucesso tomam decisões rapidamente e elas praticamente não alteram essa decisão. E se alteram, elas alteram muito lentamente. Porque são pessoas decididas, são pessoas obstinadas. Elas concebem, elas pensam em algo e seguem aquilo. Então, para você tirar ela do caminho, tem que ser algo realmente muito fundamentado, mas isso raramente ocorre. Seguindo, ele diz o seguinte: por outro lado, aqueles que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões, quando tomam, muito devagar, bem como de alterá-las rapidamente e frequentemente. Então, começa a observar pessoas de sucesso e pessoas que não têm sucesso. Você vai observar que as pessoas de sucesso, seja lá qual for, o que significar sucesso para você, em que área isso significar, isso representar o sucesso, você vai verificar que essas pessoas de sucesso tomam decisões rapidamente e elas não largam essa decisão, elas não mudam de opinião, elas não saem dessa decisão com facilidade. Para sair disso, para alterar essa decisão, é algo que ocorre raramente e quando ocorre é muito lentamente. Já as pessoas que não têm sucesso são pessoas que tomam decisão muito lentamente, como diz ele aqui, quando tomam muito devagar e quando tomam, e mesmo assim costumam alterar essas decisões rapidamente e frequentemente. Quando eu olho para trás e fico tentando lembrar do meu caminho, lembrar do meu processo de caminhada nessa área de empreendedorismo, na minha carreira como engenheiro, sou formado em engenharia de telecomunicações, trabalhei na área por muito tempo, tive sucesso nessa área, viajei o mundo, fui o 4º funcionário do Instituto Nokia de Tecnologia aqui no Brasil. Lá eu consegui realizar grandes projetos de negócios. Foi uma carreira realmente muito sensacional, mas eu olho para tudo aquilo e olho para o meu caminhar, eu vejo exatamente isso que está acontecendo, exatamente isso que está escrito aqui. Eu vejo que os momentos de sucesso que eu tive foram por decisões tomadas firmemente, rapidamente, e eu não saí daquela linha. Em várias situações que eu não obtive sucesso ou que eu não alcancei grande sucesso, foram situações em que eu tomei uma decisão fraca ou uma decisão ou não tomei a decisão e fui caminhando e num dado momento tudo deu errado e as coisas não funcionaram bem e assim por diante. Fique ligado, em breve eu volto com mais informação útil e relevante para você. Até breve!